Salve pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Aqui na voz do professor Marcelo dando início à nossa primeira aula da semana número 7. O assunto de hoje é razão, um dos mais importantes da matemática. Ficou curioso? Quer aprender mais? Então fica ligado, presta atenção e vem comigo. Uma expressão muito comum na língua portuguesa é a frase "você tem razão", né? Você está certo. Na matemática, razão expressa o significado da palavra ratio, que do latim significa divisão, ou ainda quociente entre dois números. Então a palavra ratio pode significar divisão ou quociente entre dois números. Quociente entre dois números. Bom, aí há algumas maneiras de eu estar representando essa divisão ou esse quociente entre dois números. Então, considerando dois números A e B, né, com B diferente de zero, eu posso representar a razão, o quociente entre esses dois números, através da divisão A dividido por B. Posso ainda indicar através de uma fração, A sobre B. Ou ainda, posso indicar numa forma literal, A está para B. A está para B. Então, essas são algumas formas de eu estar representando uma razão. Como nós já vimos, razão nada mais é que uma divisão, que é o quociente entre dois números. Os gregos, há muito tempo atrás, eles já usavam a ideia de razão para representar uma relação entre duas grandezas. Uma das razões muito conhecida é a razão áurea. A razão áurea era uma razão especial, Recebeu até um nome especial, chamada de φ, uma letra grega, φ. E ela representava o quê? A divisão entre o comprimento e a largura de um retângulo. Comprimento dividido por largura. E essa razão era uma razão associada à beleza, Muitos projetos arquitetônicos, projetos de engenharia, muitos pintores usavam essa razão áurea em suas obras, em seus quadros. Essa razão especial aqui, ela tem aproximadamente 1,61. Isso significa que se você dividir o comprimento pela largura do retângulo, o resultado dá aproximadamente 1,61. Então essa é a razão áurea, muito famosa. Uma outra razão que a gente tem na matemática e usamos com bastante frequência é o π. O π também é uma letra grega e indica a razão entre o comprimento da circunferência. Então você vai pegar o comprimento de uma circunferência e vai dividir, vamos indicar assim na forma de fração, pelo diâmetro da circunferência. Certo? Então a razão entre o comprimento da circunferência e o diâmetro da circunferência é sempre aproximadamente 3,14. Não importa o tamanho do círculo ou da circunferência que você está trabalhando. Seja a circunferência de um anel, seja a circunferência de um pneu, tá? A divisão entre o comprimento da circunferência e o diâmetro sempre vai dar aproximadamente 3,14. E esse número recebe um nome, que é chamado de π. Então, para introduzir o conceito de razão, não acho que essa seria a melhor forma, Mostrar o significado de razão na matemática está relacionado com o significado da palavra ratio, que em latim significa divisão ou quociente entre dois números. E aí a gente pode expressar essa divisão ou esse quociente através de uma divisão, de uma fração ou da forma literal. Certo? Bom, engana-se quem pensa que o conceito de razão está presente só na matemática, tá? Eu coloquei aqui na lousa alguns exemplos de razão em outras áreas, tá? Não só na matemática. Então, um exemplo bem clássico aí de razão e que vocês já estudaram é o conceito de densidade demográfica. O que é o conceito de densidade demográfica? É a razão, a divisão, entre a população de uma cidade, vou abreviar aqui, tá, gente? A população de uma cidade e a área
daquela cidade ou daquele país, enfim, tá? Então, quando eu pego o quociente entre essa grandeza, que é a população de uma cidade, e a grandeza, a área, né, que é a área que aquela cidade tem, eu vou estar calculando a densidade demográfica, eu vou estar calculando quantos habitantes tem por quilômetro quadrado. Eu fiz uma pesquisa aí na internet e encontrei que em 2010, tá? Jaú tinha 118 mil, cidade de Jaú tinha 118.895 habitantes e a área da cidade de Jaú era de 173 quilômetros quadrados. Fazendo essa divisão, 687 quilômetros quadrados. Fazendo a divisão, eu encontrei a razão, né, o valor 173. O que esse número 173 está representando aqui? Ó? Ele representa que Jaú tinha 173 habitantes por quilômetro quadrado, certo? Então, essa ideia aqui, ó, 173 habitantes por quilômetro quadrado, a gente tira daqui, né, ó, 118.895 habitantes. A área de Jaú, 687 quilômetros quadrados. Então, a gente ficou com o número 173 habitantes por quilômetro quadrado. Então, essa razão, né, de densidade demográfica, muito usada aí na geografia. Uma outra razão, que eu não sei se vocês já aprenderam em ciências, mas vão aprender com certeza em física, lá no primeiro colegial, é o conceito de velocidade média. O que é a velocidade média? É a razão entre a distância que um corpo percorre aí, seja um automóvel, uma moto, tá? A distância percorrida por alguma coisa, dividido pelo tempo que demorou para percorrer essa distância. Então, a razão entre a distância e o tempo representa a velocidade média de alguma coisa. Por exemplo, de Jaú até São Paulo são 300 quilômetros aproximadamente. E aí eu fiz essa viagem em 3 horas. Então, qual foi a velocidade média que eu desenvolvi, né, durante esse trajeto? É lógico que teve momentos que o carro andou mais, momentos que o carro andou menos. Mas, na média, né, qual foi a velocidade média do meu automóvel? É o resultado dessa razão, desse quociente entre dois números, dessa divisão do 300 pelo 3. 300 dividido por 3 vai dar 100. Então, esse número 100, ele representa o quê? Que a velocidade média do automóvel foi de 100 km por hora. Tá? Não ia caber aqui, escrever aqui do lado, certo? Então, aqui a gente tem a ideia também de razão, né? A gente pegou a quantidade de quilômetros percorrida e dividiu pelo tempo que nós demoramos. Deu a razão 100 km por hora. Uma outra razão que a gente usa, aqui usa-se muito na escala de mapas, né? Mapas, fotografias e dentro da própria matemática também, que é a razão escala. A escala representa o quociente entre o tamanho, né, de um desenho, de um mapa, tamanho do desenho, e a razão entre o tamanho do desenho e o tamanho real. Então é muito comum você ter no cantinho assim, esquerdo ou direito de um mapa, né, escrito lá a razão. Por exemplo, 1 para 1 milhão. Significa aquele 1 para 1 milhão. Significa que 1 centímetro no mapa corresponde a 1 milhão de centímetros verdadeiros, no tamanho real, né? Então a escala é um tipo de razão também, representa o quociente entre dois números. Eu poderia ficar aqui até amanhã falando a respeito de razões aí relacionadas com outras disciplinas. Por exemplo, vocês já aprenderam em ciências a densidade de um corpo, acho que é assim que a gente fala, né? A densidade, ela é calculada pela razão entre a massa e o volume, não é isso? Me corrijam se eu estiver errado, mas vocês já estudaram isso, que eu lembro de vocês comentando comigo alguma coisa sobre isso. A densidade de um corpo é calculada como a razão entre a massa e o volume. E na educação física? O professor Massal já calculou o IMC de vocês? O que é o IMC? IMC é o índice de massa corpórea, né? Que é calculada pela razão entre a massa e o quadrado da altura de vocês. Tá? Então pega a massa, pega a altura em metros, né? E eleva ao quadrado a razão entre a massa e o quadrado da altura,
vai dar o IMC de vocês, que é para indicar o índice de massa corpórea. Bom, em todas as razões que eu exemplifiquei aqui na lousa, vocês perceberam que a ordem das grandezas ela é muito importante, tá? A ordem tem que ser obedecida. Se eu, de repente, inverter a ordem, colocar a razão entre a área e a população, eu vou estar encontrando a densidade demográfica? Não, né? E se eu inverter aqui, ó, a ordem entre o tempo e a distância, eu vou estar calculando a velocidade média? Não. Então fiquem muito atentos a como o problema vai descrever para vocês a razão que ele está querendo, tá? E você precisa obedecer essa ordem. Se ele falar assim, ó, calcule a razão entre o número de meninos e o total de alunos da sala, o número de meninos tem que ficar em cima, o total de alunos da sala tem que ficar embaixo, tá? Lembrando que razão a gente pode representar em forma de fração, posso representar em forma de divisão também, tá certo? Então vamos exemplificar, vamos começar a trabalhar com números aí para ver como é que a gente se sai. Gente, coloquei aqui um exemplo para a gente determinar a razão entre os números 12 e 20. Então, como eu comentei há um minuto atrás, a ordem, né, da frase, a ordem entre os números, ela tem que ser respeitada. Então, se eu quero a razão entre os números 12 e 20, eu quero o quociente, né, entre o 12 e o 20. Então, eu vou representar a minha razão dessa maneira, 12 dividido por 20, certo? Então, o número que apareceu primeiro, no começo, o número que apareceu depois, no final, certo? Essa divisão, né, entre 12 e 20 pode ser indicada também por uma fração, tá? Então, determine a razão entre os números 12 e 20, já está determinado aqui. Parece horário, né? Meio de 20, mas não tem nada a ver com horário, tá? É 12 dividido por 20. Agora, vamos indicar de uma outra forma. Uma outra maneira de eu indicar essa razão é através da fração 12 vinteavos, certo? Então, eu posso estar indicando a razão através de uma fração. Bom, e essa fração, como nós já estudamos, ela pode ser reduzida, né? Pode ser simplificada. Eu posso encontrar uma fração irredutível. Como que eu encontro a fração irredutível? Simplificando, né? Dividindo numerador e denominador por um mesmo número. Então aqui eu sei que o 12 e o 20 são pares, vou dividir por 2. E aí eu vou encontrar uma razão aqui que é equivalente. 12 dividido por 2 dá 6, 20 dividido por 2, 10. E se eu simplificar mais uma vez, aí eu vou encontrar uma outra fração equivalente. Mais uma vez dá para eu simplificar por 2, vai ficar aqui 3 quintos. Então, essa razão 3 quintos, ela representa a razão entre o 12 e o 20. A diferença é que ela está na forma irredutível. Tá? Então, quando os exercícios falarem assim, ó, represente a razão entre esse número e aquele outro número na forma irredutível, o que ele quer que você faça é exatamente isso. Que você monte a fração entre os números e simplifique essa fração até encontrar a forma irredutível. Então, aqui eu tenho a forma irredutível, que é a forma mais simples possível, né, de se ter uma fração. Repare que eu sei que aqui é a forma mais simples possível, porque o 3 e o 5 são primos entre si. O único divisor comum entre eles é o número 1. Então, eles são primos entre si, tá? Forma irredutível. Agora, não é só dessa maneira que eu tenho para representar a minha fração, a minha razão. Eu posso estar indicando também através da forma decimal. Se a razão é o quociente entre dois números, é a divisão entre dois números, eu posso estar efetuando a divisão entre esses números. Eu posso pegar aqui o 12 e dividir pelo 20. Certo? Bom, 12 é pouco para eu dividir para 20, então vai dar 0. Coloca a vírgula, acrescenta o 0 aqui. 120 dividido por 20 vai dar 6. E não vai sobrar nada. Certo? Então a gente tem aqui, ó, que a razão entre os números 12 e 20 pode ser indicado pelo número decimal 0,6. Então, na forma decimal, a razão entre 12 e 20 é indicado por 0,6. Então, 0,6 eu vou escrever aqui em algum lugar. Aqui mesmo. Então, 0,6 é a forma decimal de você indicar a razão entre esses dois números. Bom, repare que se ao invés de eu dividir o 12 pelo 20, se eu tivesse dividido 6 pelo 10, também é dar 0,6, tá? Se eu tivesse dividido 3 pelo 5, também é dar 0,6. Então aqui é independente de qual fração você vai estar utilizando para passar para a forma decimal, tá?
Lembrando sempre que a gente divide de cima pelo de baixo. 3 é pouco para eu dividir para 5, dá 0. Transforma o 3 em 30, colocando a vírgula. 30 dividido por 5 dá 6 e não vai sobrar nada, tá? Então eu tenho também a forma decimal para eu representar uma razão, ok? Então a gente já teve aqui, ó, a forma irredutível. Deixa eu fugir do foco de luz aqui, né? A razão entre os números 12 e 20, nós indicamos assim. Vimos que a forma irredutível é 3/5, que se eu dividir o 3 pelo 5 ou o 12 pelo 20 vai dar 0,6. E 0,6 é igual a 60%. Então eu ainda posso estar representando a razão entre dois números através de uma porcentagem, né? Olha só, como é que eu sei que 0,6 é 60%? Porque a gente já viu, né? Que eu posso acrescentar os zeros à direita, na parte decimal aí, quantos zeros eu quiser. Então, acrescentando um zero aqui, ficaria 0,60. 0,60 é igual a 60 centésimos, que é igual a 60%. Então, eu tenho 3, 4 maneiras aí de estar representando uma razão, né? Eu posso indicar através de uma fração, posso usar a forma irredutível daquela fração, posso usar a forma decimal da fração, posso ainda usar a forma percentual. Aliás, a forma percentual é uma razão centesimal, né? O que é porcentagem? É uma razão centesimal, onde o segundo número sempre vai ser o número 100. Vamos lá para situações problemas agora. Só uma situação problema aqui, ó. A turma do 7º ano tem 14 meninos e 16 meninas. Determine a razão entre, letra A, eu quero a razão entre o número de meninas e o número de meninos. Lembra que o professor falou, a ordem tem que ser respeitada, tá? Então eu quero a razão entre o número de meninas. Então o número de meninas vai ficar em cima. E embaixo, na parte de baixo da fração, eu vou colocar o número de meninos. Tá? Então eu estou respeitando a ordem para montar a razão. Então eu quero a razão entre o número de meninas e o número de meninos. Então eu quero esse quociente, né? Essa fração. Bom, o número de meninas é 16. E o número de meninos é 14. Pronto. Montei a razão entre o número de meninas e o número de meninos, né? Essa razão ela pode ser simplificada, ela pode ser expressa de uma forma mais simples. Então eu venho aqui, ó, eu sei que o 16 e o 14 são pares, então dá para eu simplificar por 2. E vou encontrar o resultado 8/7. Tá certo? Então essa é a razão da forma irredutível que expressa a relação entre o número de meninas e o número de meninos da sala. Essa forma, 8/7, pode ainda ser colocada na forma decimal. Então se eu pegar aqui, ó, o 8, né, dividir pelo 7, eu vou encontrar um número decimal, aproximadamente 1,14. Tá? Então essa razão é aproximadamente 1,14. E aí eu estou expressando a razão na forma decimal. Poderia ainda colocar na forma de porcentagem. Para eu passar de número decimal para porcentagem, é só deslocar a vírgula 2 casas para a direita, né? Então vai ficar 114%. Ok? Então estabelecemos aí a relação entre o número de meninas e o número de meninos da sala. Vamos para a letra B agora. Olha só, a mesma situação, problema, mas agora a letra B pede a razão entre o número de meninos e o total de alunos. Então eu tenho sempre que manter a ordem, né? Então na hora que eu montar a minha razão, o meu quociente, a minha fração, ó, em cima eu vou colocar o que apareceu primeiro, número de meninos. E embaixo da minha razão eu vou colocar o que apareceu depois na frase, total de alunos. Ó, professor, mas não foi falado qual é o total de alunos. Mas a gente pode somar, né? Total de alunos vai ser a quantidade de meninos mais a quantidade de meninas. 14 mais 16, 30, certo? Então vamos lá, ó. A nossa razão vai ficar o número de meninos, que é 14, sobre o número de meninas, que é 30. Como eu falei lá no início da aula, né? Essa razão eu posso ler da seguinte maneira. 14 está para 30. Né? 14 está para 30. Bom, essa é a razão entre o número de meninos e de meninas. Eu posso simplificar ela, né, e apresentar na forma irredutível. Se eu dividir aqui por 2, vai ficar 7/15.
certo? Então aqui eu tenho a razão na forma irredutível e posso ainda passar para a forma decimal se eu dividir o 7 pelo 15. Então vamos lá, ó. Vamos fazer a divisão aqui do 7 pelo 15. 7 dividido por 15. Deu 0,46666. Então vou colocar aqui 0,47. Aproximadamente 0,47. E posso ainda passar essa razão, né, da forma decimal para a forma de porcentagem. Basta deslocar a vírgula duas casas para a direita. Vai ficar 47%. Tá certo? Então, sempre importante aí estar respeitando a ordem, né? A comanda do exercício. Vamos continuar aí com mais alguns exemplos. Olha só, continuando nossos exemplos, a gente tem aqui agora a seguinte situação. A razão entre x e y é 2. Qual deles é o maior número? Então, a gente tem dois números aqui que a gente não sabe quem é. Mas a gente sabe que para montar uma razão tem que ter uma ordem, né? A razão entre x e y vai ser x dividido por y, certo? O primeiro número fica em cima, o segundo número fica embaixo. E a gente sabe que essa razão é igual a 2. Então vamos pensar, ó, se o resultado da divisão do x pelo y está dando mais que 1, a gente conclui que o x vai ser o quê? O x vai ser maior que o y, certo? Se o resultado da minha razão, né? A razão é o quociente entre esses dois números. Quando eu pego o número x, divido pelo número y, obtenho um resultado maior que 1, é porque o x é maior que o y. Ok? Então, ó, como exemplo, a gente poderia colocar aqui, ó, o 10 e o 5, porque 10 dividido por 5 é igual a 2. Poderia colocar o 14 e o 7, porque 14 dividido por 7 é igual a 2. Então, tem várias situações aí. E se fosse ao contrário, né? Se o resultado fosse menor que 1, como é o exemplo desse outro caso, aí significa que o número de cima é menor que o de baixo, né? Se o resultado fosse menos que 1 aqui, menor que 1, era porque o x seria menor que o y. Isso se tratando de números positivos. Eu tenho que levar em consideração também quando o número for negativo. Agora, olha essa seguinte situação. A razão entre um número, que eu não sei qual é, vou chamar de x, e 30 é igual a 0,4. Então, ó, a razão entre o número que eu não sei qual é, que eu vou chamar de x, e 30, repare que eu estou obedecendo a ordem, né? É igual a 0,4. Bom, para a gente descobrir qual é esse número, eu vou fazer o quê? Eu vou transformar o 0,4, o número decimal, em fração. Então, 0,4 é igual a 4 décimos. E agora a gente vai usar a ideia de frações equivalentes. Vamos pensar na ideia da simplificação aqui, ó. Se o 30 era o denominador e agora eu tenho uma fração equivalente onde o denominador é 10, é porque a gente fez uma divisão por 3, né? 30 dividido por 3 é igual a 10. Agora eu tenho que pensar que esse x também foi dividido por 3 para chegar no resultado 4. Então, qual é o número? Qual é o número que dividido por 3 vai dar 4? É o 12, né? É o resultado aqui de 3 vezes 4. 3 vezes 4, 12. Então, essa letra x vale 12. Beleza? Tem só mais um exemplo que eu quero fazer com vocês. Bom, e o último exemplo diz o seguinte, ó, a razão entre os lados de um retângulo é 3 sétimos. O seu perímetro é 80. Qual é a área desse retângulo? Então vamos pensar, pessoal. A gente tem aqui a razão entre os lados de um retângulo. A gente sabe que os lados de um retângulo são comprimento e largura. Como eu não conheço nenhuma das medidas, eu posso chamar de x e y, a e b, tá? Então vou usar letras aqui, ó, para estar representando. Vou falar que a é a medida do comprimento. Eu vou falar que B é a medida da largura. Bom, sabemos que a razão entre os lados é 3 sétimos. Como a gente tem um número menor que 1, então eu vou montar a razão B está para A. B está para A, né? Assim como 3 está para 7. Então a razão entre os lados, né, entre largura e comprimento, é 3 sétimos. Ok. O que mais que a gente sabe aqui? Sabemos que o perímetro é 80. Bom, o que significa o perímetro? Perímetro é o contorno, né, da figura. Então, se eu pegar essa medida aqui, mede A, mais B, mais A, mais B, tem que dar 80. Vamos equacionar aqui, ó. A mais B, é o comprimento mais uma largura. De novo, um comprimento e uma largura, mais A mais B,
isso tem que ser igual a 80. Bom, aqui nós sabemos que os termos que têm a mesma parte literal, os termos semelhantes, podem ser somados. Então eu vou somar aqui, ó, 1A mais 1A são 2A, 1B mais 1B são 2B, e aqui eu tenho 80. Bom, dá para eu encontrar uma equação equivalente a essa se eu dividir os dois lados da minha igualdade por 2. Lembrando que se eu usar o princípio multiplicativo, ele tem que valer para todos os termos, né? Então eu vou dividir todos os termos da minha igualdade por 2. E assim a gente já está revisando alguns itens, né, de equações do primeiro grau. Vamos lá, ó, dividindo todos os termos da minha igualdade por 2, eu tenho aqui 2A dividido por 2 vai ficar A, 2B dividido por 2 vai ficar B, 80 dividido por 2 ficou 40. Então a gente tem agora uma outra relação envolvendo A e B. A soma de A com B tem que dar 40. Vamos analisar essa situação. Se eu somar o A e o B aqui, ó, vai dar 40? Se eu somar o A com B, vai dar 10, né? Nesse caso aqui, a soma do A mais B é igual a 10. Então o que a gente vai fazer? A gente pode ficar encontrando frações equivalentes a essa, até encontrar uma em que a soma do A e do B dê 40. Como está escrito aqui na nossa equaçãozinha, né? Só que aqui é uma equação com duas incógnitas. Então vamos lá, vou procurar frações equivalentes. Se eu multiplicar em cima e embaixo por 2, eu vou encontrar 6 14avos. Repare que essa soma, se eu somar o A e o B, vai dar 20, não vai dar 40. Bom, se eu multiplicar em cima e embaixo por 3, vai dar 9 21avos. E a soma do A com B vai dar 30. Estamos chegando no 40, né? A soma do A e o B tem que dar 40. Se eu multiplicar em cima e embaixo por 4, vai ficar 12 28avos. E agora sim a gente tem que a soma do A e do B dá 40. Se eu somar o 12 com 28, vai dar 40. Portanto, a gente descobriu aí os valores de A e B. Olha só, a nossa razão, ela era aqui, né? Ó, B está para A. Então a gente tem que o B vale 12 e que o A vale 28. Ok? Vamos substituir então aqui, ó. O B vale 12, o A vale 28. O exercício queria que a gente encontrasse a área do retângulo. Bom, para eu calcular a área desse retângulo, o que eu vou precisar fazer? A área é igual a base vezes altura, né? Comprimento vezes largura. Base vezes altura. Então a área vai ser igual aqui a 28 vezes 12. E aí 28 vezes 12, vou fazer aqui a conta. Não tem espaço para fazer essa conta, né? Mas vamos lá, ó, 28 vezes 12 dá 56, mais 28, dá um total aqui de 336. Como eu não coloquei unidade de medida, né? Se fosse metros, iam ser 336 metros quadrados. Só, beleza? Tem um exercício bem parecido com esse na tarefa. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado dessa aula. Foi a primeira aula da apostila 6, né? Unidade 6 aí, a gente dando início na unidade 6, que vai falar muito de razão, proporção. Vamos definir regra de 3 simples, regra de 3 composta. Vamos usar muito também a ideia de porcentagem.